Há dias estamos assistindo com lágrima nos olhos o povo do Rio Grande do Sul viver uma das maiores tragédias ambientais da sua história. Após enfrentar chuvas torrenciais e uma série de inundações e alagamentos, o povo daquele estado tem convivido com a morte, dor e o sofrimento. Pessoas que têm perdido seus entes queridos, visto seus patrimônios, fruto de décadas de trabalho, desmoronarem em segundos. E assim o desespero e a incerteza tomam conta da população que se vê impotente frente à calamidade que se estabeleceu nas ruas, avenidas e em vários bairros e cidades daquele estado. E é nesse momento que nós sabemos que a fé de muitos se fragiliza, o ceticismo no coração de outros se acentua, e frente a tanta dor e angústia, a existência de Deus é posta em dúvida. Pois a pergunta frequentemente que se faz é: onde está Deus que não olha para nós e não faz alguma coisa para evitar tanta dor e sofrimento? Se Deus ele é todo poderoso e bondoso, por que ele permite que tantas tragédias aconteçam? Será que realmente nos céus existe um Deus que nos ama como os cristãos eles pregam? E a minha resposta para você, querido, apesar de entender todos esses questionamentos e compreender que muitas das vezes parece que estamos sozinhos, há sim nos céus um Deus perfeitamente amoroso e justo e completamente poderoso. E as tragédias, injustiças e sofrimento não mudam esse fato. Mesmo porque todos esses males que nos afligem não têm origem em Deus, mas sim no pecado, que por sua vez é resultado da liberdade humana e do mau uso que o homem fez dela. O homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, colocado como coroa da criação. A ele foi dado todo o poder de domínio sobre as demais criaturas. A ele, o homem, foi concedido o privilégio de ter um relacionamento exclusivo e pessoal com o seu Criador. Tudo isso em um ambiente ideal, perfeito e saudável. Mesmo assim, o homem desejou emancipar-se de Deus. A criatura desejou ser independente do seu Criador, desobedecendo-o para fazer as coisas do seu próprio jeito. E o resultado foi e tem sido morte, dor e sofrimento. E como o homem havia sido colocado pelo próprio Deus em uma posição de autoridade sobre as demais criaturas, a sua desobediência afetou toda a criação. Do mal moral viria o mal natural. Terremotos, tsunamis, furacões seriam e são o gemido de uma terra, de um planeta, de uma criação maltratada, desrespeitada por uma espécie chamada homem, que transformou e continua transformando a terra em um palco de desventuras. Por mais que queiramos, queridos, ouvir uma outra explicação, uma outra verdade, essa é a verdade. A maioria das tragédias são o resultado da ação humana. E até mesmo fenômenos naturais são agravados também pelas ações humanas. Portanto, querido, o sofrimento não é uma iniciativa de Deus. Esse ônus, ele nos pertence. E aí você continua a perguntar, mas por que Deus, então, ele permite que as tragédias aconteçam, sendo ele todo-poderoso? E a minha resposta é para lembrar-nos que nós não somos autossuficientes. Para lembrarmos que nós precisamos voltar-nos urgentemente para Ele e que precisamos suplicar pela sua misericórdia. É interessante que esse Deus poderoso, onipotente, que fez o mundo perfeito e entregou ao homem, e como retribuição recebeu ingratidão e desprezo,
Ele mesmo, sendo todo-poderoso, não intentou destruir o ser humano. Antes, providenciou um caminho de reconciliação através da pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. E tem oferecido, por intermédio dele, Jesus Cristo, não somente a salvação, mas também a esperança de um retorno ao projeto original, o mundo perfeito. Pois veja o que o apóstolo Pedro, ele afirma na sua segunda epístola, no capítulo 3, do verso 10 ao 13. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. E se você crê nessas palavras, entregue a sua vida a Jesus Cristo e entenda que esse mundo maculado pelo pecado, na verdade, está caminhando para o seu fim. Ele é passageiro, mas para aqueles que entregam a sua vida a Jesus Cristo, reconciliando-se com Deus, há uma promessa de vida eterna e de viver em novos céus e nova terra. Em relação a esse momento que nós estamos vivendo, assistindo tanto o sofrimento dessas pessoas que foram vítimas dessa tragédia lá no Rio Grande do Sul, há duas coisas que nós podemos e devemos fazer. Primeiro, orar para que Deus ele tenha misericórdia, amenize tanto o sofrimento e dê forças para que essas pessoas elas não percam a esperança e unidas possam assim recomeçar. Segundo, contribua, ajude naquilo que você pode. Se você conhece algum lugar do seu estado que está recebendo donativos, que está recebendo ajuda financeira, não somente alimentos, mas medicamentos, doe, faça o que você puder. Por mais que seja o mínimo, mas tenha certeza que se cada um de nós fizermos a nossa parte, dermos a nossa contribuição dentro daquilo que nós podemos, isso se formará um montante que fará uma grande diferença na vida dessas pessoas que sofreram, que foram vítimas dessa tragédia. E aqui fica o meu apelo a você, que faz parte desse canal, que assiste sempre nossos vídeos. Faça aquilo que você pode, contribua da maneira que você pode, porque tenha certeza, vai ser muito importante para aquelas vítimas do Rio Grande do Sul. No mais, que Deus fortaleça aquelas pessoas e tenha misericórdia de todos nós.